E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Beatriz e esse é meu canal no YouTube. Eu sou técnica de enfermagem, também faço a faculdade de enfermagem e trabalho atualmente no setor diagnóstico por imagem. Aqui no meu canal eu trago pra vocês um pouco do conteúdo desse setor que infelizmente a gente não vê no curso e um pouco da minha vida cristã também. Um tempo atrás eu recebi um comentário em um dos vídeos pedindo pra falar sobre os tipos de contraste. Então, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre todos os contrastes que eu já trabalhei e vi lá no meu setor, beleza? Bora lá? Bom, então eu vou começar explicando pra vocês sobre o que é o contraste. Eu não sei se vocês já viram, se vocês conhecem, mas o contraste é um líquido que a gente administra na veia do paciente durante a realização de uma tomografia e ressonância, por exemplo. Ele serve para melhorar a qualidade do exame. Então, de repente, o paciente tem algum tipo de patologia, algum tipo de alteração no organismo dele, que só com o contraste que o médico vai conseguir identificar. Então, ele serve para o médico conseguir fazer um comparativo entre a imagem sem contraste e com contraste. E aí o médico consegue identificar melhor algumas alterações. Tem exames, tem algumas patologias que só com o contraste que o médico consegue identificar o que o paciente tem. E aí é só o médico também que vai prescrever este contraste, beleza? Bom, gente, então para começar, o primeiro contraste que eu trabalhei lá no meu setor se chama iopromida ou Ultravite 300. Ele é utilizado para fazer tomografias e angiotomografias. Lembra daquele vídeo que eu falei para vocês sobre as angiotomografias de tórax, de crânio e por aí vai? Então, é esse contraste que a gente utiliza, o Ultravite 300. Lá no meu setor, ele vem num frasquinho de vidro e aí tem de 50, de 100 e de 500 ml. E a gente diferencia ele por uma tampinha laranja que vem em cima dele. No setor que eu trabalho, o médico geralmente ele prescreve 0,8 ml por quilo de peso do paciente. Isso falando um paciente adulto. Então vamos supor que o paciente tem 80 quilos. Se a gente faz 80 vezes 0,8, vai dar um total de 64 ml. Só que existem também alguns exames que já tem um protocolo na instituição que já diz quanto que deverá ser administrado. Então, por exemplo, uma tomografia de crânio ou uma angiotomografia de crânio já é preconizado lá no hospital que eu trabalho que seja administrado 50 ml, tá bom? Quando a gente vai administrar esse contraste, é importante a gente saber se o paciente não é alérgico a iodo. E aí, se o paciente tem algum tipo de alergia, o médico vai solicitar que a gente faça um antialérgico ou até mesmo pode suspender o exame. Além da administração endovenosa do contraste Ultravite 300, às vezes os médicos prescrevem para que seja realizado via retal ou via oral, por exemplo. E aí, quando a gente vai fazer via retal, geralmente é o enfermeiro que administra lá no nosso setor, ele faz uma diluição e administra via sonda retal. Agora, com contraste via oral, normalmente a gente faz 20 ml de contraste Ultravite 300 para 1 litro de água. Mas, novamente, eu falo pra vocês, isso é um protocolo da instituição que eu trabalho. E aí, a gente também pode colocar um suco em pó pra melhorar ali o gostinho pro paciente tomar. Porque se ele é um paciente que não tem restrição hídrica, ele vai tomar esse contraste mais ou menos por 1 hora e meia. Que vai dar um copo a cada 15 minutos. Agora, se o paciente tem restrição hídrica, ou seja, é um paciente que é pós-bariátrico, por exemplo, normalmente o médico só pede pra gente fazer o contraste VO em um copinho de 180 ml de água. E aí varia, pode ser que peça pra gente colocar 5 ml do contraste, 10 ml do contraste e diluir com a água, tá bom? Então essa é uma outra forma da gente utilizar o contraste Ultravite 300. Agora o segundo contraste que eu vou falar pra vocês é o iopromida ou Ultravite 370. Ele é bem parecido com o 300 que eu acabei de falar pra vocês, só que a diferença é que quando ele vem lá pro nosso setor, ele tem uma tampinha preta. E esse contraste a gente utiliza para fazer aquelas angiotomografias de coronárias. Para quem ainda não assistiu, corre lá ver aquele vídeo que eu fiz para vocês explicando sobre as angiotomografias de coronárias. É esse contraste que a gente utiliza. E aí, é a mesma regrinha. O médico ele vai prescrever de acordo com o quilo de peso do paciente. A gente precisa saber se o paciente não é alérgico, tá bom? Mas vai funcionar do mesmo jeito, igual ao outro Ultravite 300. Existe também alguns protocolos de instituições que falam um valor máximo que a gente pode administrar no paciente. No caso do contraste Ultravite, tanto o 300 como o 370, na instituição que eu trabalho, preconiza que a gente só pode administrar até 125 ml por paciente. Então, independente que o paciente ele tenha 180 quilos, o máximo que a gente pode administrar é 125 ml. Mas isso vai variar de instituição para instituição. Outra coisa que é importante você saber é que quando a gente administrar tanto o contraste Ultravite 370 quanto o Ultravite 300, a gente precisa orientar esse paciente que ele vai sentir um calor no corpo,
um gostinho amargo na boca e uma sensação como se ele se estivesse urinando. Como dá todo aquele calor no corpo, vai esquentar tudo, gente. Então é importante a gente informar, porque senão na hora que administra, o paciente ele pode tomar um susto, né, achar que ele tá passando mal, que tá tendo alguma reação alérgica, e aí prejudica toda a realização do exame. O terceiro contraste que eu queria contar pra vocês, que eu já trabalhei, já vi lá no meu setor, é o Omnipaque. Esse contraste a gente não utiliza muito no nosso setor, porque ele é utilizado lá na tomografia para um exame específico que se chama mielotomografia. Nada mais é do que um exame que um neurocirurgião vem no nosso setor e administra esse contraste no espaço subaracnoide na medula espinhal do paciente. Então é um procedimento feito de forma estéril, onde nós da enfermagem auxiliamos o médico nesse procedimento. Então a gente vai abrir todos os materiais, vai auxiliar ele durante a administração do contraste, vai cuidar do paciente, prestar toda a assistência e cuidados durante a permanência dele no nosso setor. E aí, só para vocês entenderem, o médico administra esse contraste na medula espinhal do paciente e aí são feitas várias imagens ao longo de determinados tempos. Então, por exemplo, ele administrou o contraste, aí faz uma imagem. Daqui 30 minutos faz outra imagem. Daqui 40 minutos faz outra imagem. E aí vai acompanhando conforme o contraste ele vai passando por toda a medula espinhal do paciente. Então é um procedimento feito de forma estéril por um neurocirurgião no setor de imagem mesmo, lá na sala de tomografia, e a gente presta esse auxílio ao médico durante a realização do procedimento e também ao paciente enquanto ele permanece no nosso setor de imagem. O quarto contraste que eu queria falar para vocês hoje é o Gadolini, o Gadovich. Esse vocês já ouviram falar porque eu já falei dele aqui no canal. Ele é um contraste à base de ferro e sais minerais que a gente utiliza nas ressonâncias. Então, assim como o contraste ultravich, a gente também tem um protocolo na instituição que fala o máximo que a gente pode administrar por quilo de peso do paciente. Então, por exemplo, o paciente tem 80 quilos, a gente administra 0,035 ml por quilo de peso. E aí vai dar em torno de 2,8 ml, tá bom? O Gadovich, diferente do ultravich, a gente administra bem pouquinho mesmo, tá? É normal. Ele é um contraste paramagnético que ele vai interagir com a ressonância magnética, tá? E aí você vai me perguntar, Beatriz, e se o paciente ele tem uma tomografia e uma ressonância com contraste no mesmo dia, o que a gente faz? O contraste da tomografia, ele não atrapalha o exame da ressonância. Só que o contraste da ressonância atrapalha o exame da tomografia. Como assim? Concorda comigo que tudo que a gente administra na veia do paciente vai fazer toda a circulação nas veias do paciente, a grande circulação, a pequena circulação, até parar nos nossos amigos rins, que aí vai passar por todo o processo de filtração nos néfrons para produzir a urina até chegar na bexiga. O contraste é a mesma coisa. Por mais que ali na hora do exame, vamos supor, você está fazendo uma angiotomografia de tórax para avaliar se o paciente tem um tromboembolismo pulmonar. Você vai fazer a imagem, o contraste vai percorrer a parte do tórax do paciente e aí vai fazer as imagens só do tórax. Só que se esse paciente, ele também tem uma ressonância de abdômen, você concorda comigo que esse contraste, ele passou pelo tórax, mas ele também vai passar pelos rins e ele vai parar lá na bexiga. E aí lá na ressonância vai ser feita imagens do abdômen. A bexiga não faz parte do abdômen? Só que o contraste da tomografia, ele não aparece nas imagens da ressonância, porque ele não é paramagnético, ele é iodado, feito para interagir com a tomografia e não com a ressonância. Agora, se ao contrário, eu faço uma ressonância, por exemplo, de crânio, e depois eu tenho uma tomografia de abdômen com contraste, você concorda comigo? Se eu fiz a ressonância de crânio, foi feita a imagem do crânio enquanto tá passando o contraste lá no crânio do paciente. Esse contraste vai para onde? Vai para os rins, vai virar urina e vai estar lá na bexiga. Quando for fazer a tomografia do abdômen e a bexiga tá no abdômen do paciente, vai aparecer contraste na imagem, porque o contraste da ressonância aparece na imagem da tomografia. Você acredita, menino? Enfim, então, quando um paciente ele tem tomografia e ressonância no mesmo dia, a gente sempre preconiza para que ele faça primeiro a tomografia para depois ele fazer a ressonância. Até você mesmo, às vezes você é um paciente que vai realizar esse exame, aí você chega lá no setor, mas a minha ressonância estava agendada por um horário, a tomografia para o outro, o pessoal é muito desorganizado, que não sei o que. Não, é porque a tomografia ela precisa ser realizada primeiro antes da ressonância. Senão, você vai ter que remarcar o seu exame para fazer num outro dia. Mas, gente, isso é só uma curiosidade para você saber que existe essa questão que o contraste da ressonância aparece na imagem da tomografia, mas o contraste da tomografia não aparece no exame da ressonância.
beleza? E por último, pessoal, o quinto contraste que eu queria falar pra vocês é o contraste Primovist. Tem alguma coisa a ver aí com Gadovist, não tem? Primovist, Gadovist, ele é o primo do Gadovist? Não, gente, brincadeira. Bom, parece um pouco com o Gadovist, né? E realmente, o Primovist, ele também é utilizado para ressonâncias, só que ele é especificadamente para ressonâncias que vão avaliar a função hepática, tá bom? E aí, ele tem uma diferença do Gadovist. Enquanto o Gadovist e o Ultravist a gente administra pela bomba injetora no setor, ou seja, eu não preciso adentrar a sala para administrar esse contraste, no caso do Primovist, a gente não utiliza a bomba injetora para o Primovist. Por quê? Normalmente, o Primovist ele vem numa seringa mesmo, é uma seringa de 10 ml que vem da farmácia, fechadinho, bonitinho. A gente abre essa seringa, conecta o êmbolo na seringa, tá bom? Ela vem normalmente com um lacrezinho que a gente abre, tá? E aí a gente conecta essa seringa diretamente no acesso do paciente. E aí a gente entra na sala de ressonância, vai colocar o protetor auricular, porque vai fazer barulho, que você vai estar lá dentro. E enquanto vai fazendo as imagens, o técnico vai avisar pra gente. E aí a gente começa a administrar de forma contínua. Assim que terminou de administrar, a gente vai injetar 10 ou 20 ml de soro para empurrar esse contraste, né? Falando da forma mais esdrúxula possível, né, pessoal? Mas só para vocês entenderem. A gente vai administrar esse soro, vai lavar ali o acesso e o contraste vai chegar de uma forma melhor enquanto realiza a imagem. E aí tem uma diferença. Dependendo do protocolo da instituição, dependendo do médico que vai laudar esse exame, ele pede para que seja realizada uma fase excretora, ou seja, o paciente, assim que acabar o exame, ele aguarda no setor de imagem mais ou menos 1 hora e aí é realizado mais uma imagem desse paciente para verificar se o fígado ele já está excretando ali o contraste, tá bom? Isso daí são questões mais técnicas, mas só para vocês entenderem que pode acontecer. De repente você vai trabalhar numa instituição que precisa o paciente ficar 1 hora a mais e realizar uma imagem. De repente você é o paciente que vai realizar o exame com Primovist e aí você precisa ficar um pouquinho a mais. Mas isso varia do médico que vai realizar o laudo, varia de instituição para instituição. Não é algo que, tipo assim, todo exame com Primovist precisa ficar 1 hora no setor. Não, isso vai variar de médico para médico, tá bom? Mas é isso, pessoal. Eu gostaria de trazer pra vocês esses 5 contrastes que eu já tive contato lá no meu setor. Se eu tiver contato com mais algum contraste, eu trago pra vocês aqui. Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês. Eu gosto muito de fazer esses vídeos aqui, ter contato com vocês. Às vezes vocês me mandam mensagem no Instagram, tirando dúvidas. Inclusive, muita gente me pergunta: o que o enfermeiro faz no setor de imagem? O que cai nas provas de imagem? E eu tô pensando seriamente em fazer um vídeo pra que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, tá bom? Eu agradeço muito a participação de vocês nos comentários, isso me anima, me deixa muito feliz para continuar criando conteúdos para vocês, tá bom? Eu espero que eu esteja contribuindo de alguma forma. Um beijo, fiquem com Deus. Mais uma vez, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, mandem aqui nos comentários. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para todo mundo que precisa. Me segue no Instagram, @BeatrizCruzati. E se precisar falar comigo, pode ir direto lá no Instagram, que eu adoro falar com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.